Esse pequeno caractere aqui já derrubou sistemas gigantes em produção. Se você já viu meia dúzia de tutoriais de JavaScript, é bem provável que você viu alguma coisa falando que o JavaScript não precisa colocar ponto e vírgula no final. E eu sinto te dizer, mas você foi enganado. O JavaScript ele tenta adivinhar a sua intenção. Quase sempre funciona. O problema é quando falha, e sempre falha no pior momento possível. Até o final do vídeo eu vou te mostrar como identificar esse bug invisível, que quase nenhum tutorial iniciante ensina, e porque confiar cegamente nesse script pode ser um dos maiores erros no JS. Antes de te mostrar o bug, você precisa entender o porquê que o JavaScript faz isso. Vamos voltar comigo em 1995, quando o JS nasceu, criado por Brendan Eich, acho que eu falei certo, para Netscape, para um projeto super rápido. Ele tinha apenas uns 10 dias, isso mesmo, 10 dias, porque ele precisava de algo que deixasse as páginas web dinâmicas, interativas e não fosse apenas o HTML estático. Para quem não sabe, no início, os navegadores exibiam a página como documentos passivos, sem uma lógica interna, nada de cliques inteligentes, menus expansivos, validação em formulário ou animações. A Netscape queria resolver esse problema. Brendan queria trazer uma linguagem que fosse simples, que não precisasse de engenheiros experientes e que qualquer pessoa que lidasse com web pudesse entender e fazer suas próprias animações ou designs sem precisar necessariamente estar seguindo a carreira de programador. Por isso, ao invés dele forçar a pessoa que estava usando a colocar esse ponto e vírgula em tudo, ele veio com essa ideia: que tal o JavaScript tentar adivinhar sozinho onde deveria estar o ponto e vírgula? Então foi criado um mecanismo chamado ASCII, Automatic Semicolon Insertion. Imagina o ASCII como um leitor preguiçoso. Ele lê o seu código, linha por linha, e encontra padrões para ele encerrar aquela instrução. É como se você falasse: ok, acho que aqui cabe um ponto e vírgula. Para entender melhor como funciona esse ASCII, o primeiro ponto não é uma inteligência artificial. Ele é só um conjunto de regras rígidas e mecânicas que colocam o ponto e vírgula automaticamente no final ali da expressão. Em quais são os principais casos que isso acontece? Geralmente vai acontecer quando tem uma quebra de sintaxe, ou seja, quando a próxima linha não tem a ver com a linha de baixo, quando ele encontra um fim de um bloco, por exemplo, com as chaves, ou no final do arquivo, quando o arquivo termina. Mas o grande detalhe é que o grande perigo não é onde ele coloca o ponto e vírgula, mas assim onde ele se recusa a colocar. É nesse silêncio que os bugs vão aparecendo. Olha esse código aqui. É uma função simples que vai buscar um dado de um usuário. Ela tem um return e embaixo tem um user com o nome do usuário. O que você acha que isso aqui vai retornar? O mais lógico, qualquer pessoa poderia pensar, seria que, bom, ele vai retornar Guilherme como o nome do usuário. Mas o JavaScript não lê o código como a gente, ele lê como uma máquina, literalmente. Agora, olha como ficou o result do console. Isso, ele retorna undefined. E ele faz isso por um motivo muito simples. Quando você pula a linha logo depois do return, o JavaScript olha para isso e pensa: ok, ele não escreveu nada na frente, então a instrução acabou aqui. E silenciosamente ele vai lá e coloca um ponto e vírgula invisível no return, ficando assim. Então tudo depois disso vira apenas um bloco de código isolado, que nunca vai ser executado. E isso pode te fazer perder algumas horas do seu dia procurando por que esse usuário não aparecia. E tem algumas soluções simples para esse caso. Você, por exemplo, pode subir esse objeto para a mesma linha do return e retornar ele ali. Existe o caso do objeto ser muito grande. A ideia é você envolver ele num parêntese, para deixar claro que é uma expressão contínua. Então temos o return e depois os parênteses com o objeto embaixo. Dessa forma ele vai conseguir ler o seu código, sem te devolver undefined. Tem mais um caso desse que também pode te causar uma dor de cabeçazinha em produção. Olha aqui, eu tenho uma const, que é um A, que é igual a B, um array, um for each que vai fazer um console log por ele. Mas aqui também acontece um erro muito comum de leitura do JavaScript. O mecanismo ASCII, ele não coloca o ponto e vírgula se a próxima linha começar com parêntese ou colchetes. Então, para o JavaScript, ele vai entender o código dessa forma. Eu vou ter o const A igual a B e eu estou tentando acessar a posição 1, 2 e 3 do meu B. Se esse B for um array, pode ser, ou um objeto, pode ser que ele até consiga compilar pegando a posição. Mas se ele for uma variável, você vai receber um erro assim. E pior, isso é muito fácil de passar em review. Uma função clássica que dá o mesmo problema são em funções imediatas, que são aquelas funções que são chamadas sem você declarar a function e o nome. Igual esse exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui a versão 1.0 e depois eu chamo essa função de console log iniciando o sistema. Mais uma vez,
Como a linha de baixo começa com um parêntese, o ACE não age aqui. O JavaScript ele lê isso como se eu estivesse tentando executar esse 0.1, que é uma string. Então o resultado ele vai dar um type error que 0.1 não é uma função. E ao olhar para esse código, principalmente se ele estiver em produção, você vai olhar e vai falar, mano, mas 0.1 realmente não é uma função. O que ele tá reclamando comigo? E a resposta é simples. Tudo tem a ver com uma quebra de linha e um ponto e vírgula que nunca foi escrito. Então aí vem a pergunta. Eu sou obrigado, então, sempre a colocar ponto e vírgula? Depois de ver tudo isso, a resposta honesta é não necessariamente. O ecossistema do JavaScript existem duas abordagens válidas que você precisa escolher entre elas. A primeira abordagem previsível é usar um ponto e vírgula sempre. Escreve o JavaScript entende exatamente onde cada instrução termina e o ACE quase não entra em jogo, porque dessa forma é menos surpresa, menos bug invisível e muito mais segurança, principalmente para quem está começando. Tem uma segunda abordagem que é você não usar, mas entender a regra para que quando surgir essas situações você saber exatamente onde precisa colocar um colchetes, por exemplo. E se você for por esse caminho, você precisa seguir algumas regras bem importantes, que é nunca começar uma linha com parêntese ou colchetes, cuidado redobrado com return, break, throw, tudo que são essas palavras especiais dentro de loops ou operações, e manter uma padronização absoluta do código. E se isso funciona? Funciona, vai! Mas existe uma atenção constante. No dia a dia, a melhor solução não é nem decorar uma regra e nem colocar em tudo manualmente. O que a gente faz é simplesmente usar uma ferramenta. E quais essas ferramentas? Vou te mostrar. Ferramentas como ESLint e Prettier. Eles vão garantir que, independente da sua escolha, o seu código vai ficar consistente e não guarde surpresas desagradáveis na hora do deploy. Comenta aqui se você quer um vídeo onde eu explique como usar o ESLint e o Prettier para eles colocarem automaticamente o ponto e vírgula, remover import, ajustar as linhas, ajeitar a indentação, corrigir possíveis objetos que estão mal estruturados ou com o nome errado. Comenta aí que, se tiver muito comentário, eu faço um vídeo sobre isso. Então, agora vem um ponto mais importante de todos. O problema real não é usar ou não usar ponto e vírgula. O problema é a inconsistência. Se você estiver codando sozinho, não importa que tem só você. Mas se você estiver num time, é ideal acordarem uma organização, porque aí todo mundo segue o mesmo padrão de código, para não pegar ninguém de surpresa no pior momento possível. Então, JavaScript não tem uma bola de cristal, ele não adivinha qual é a sua intenção, ele apenas segue regras. Se você não for explícito onde sua instrução termina, o JavaScript simplesmente vai decidir por ele mesmo. E às vezes ele vai decidir no pior momento possível. Entender como o ACE funciona e o papel do ponto e vírgula separa quem copia e cola código de quem realmente domina a linguagem. Agora eu quero saber de você, de verdade. Você é do time que usa ponto e vírgula sempre para dormir tranquilo? Ou do time que prefere deixar o ACE decidir? Então comenta aqui porque eu quero ver no dia a dia. Tá usando mais por confiança no JavaScript? Ou se realmente estão colocando ponto e vírgula até hoje?